Estamos na presença do nosso Deus, e quando estamos na presença do nosso Deus, nós podemos ter liberdade. Nós podemos ter liberdade. E por que eu digo que nós podemos? Porque muita gente, mesmo estando na presença do Senhor, não tem liberdade. A liberdade é uma coisa que você escolhe. Ela está e ela foi entregue para cada um de nós, mas a liberdade cada um escolhe se quer. Amém? Você escolhe ser livre, sim ou não? Então, nessa noite, nós vamos falar sobre mais um episódio de o que nós precisamos, sobre o que nós precisamos olhar para dentro de nós e tirar algo que está nos tornando escravos. Liberdade é falar sobre alguém ou alguma coisa que está sobre alguma escravidão, preso a algo, preso a alguém. Ser livre é ser uma pessoa que não está mais acorrentado, não está mais preso, não está mais sob um jugo de alguma coisa. Ser livre é alguém que pode ir e vir, pode tomar decisões, pode fazer o que ela quer fazer, sem se sentir de alguma maneira subjugado, sem se sentir de alguma forma preso, sem se sentir de alguma maneira limitado. Ela consegue fazer, ela consegue decidir, ela consegue avançar, ela consegue conquistar, ela consegue, porque ela sabe que ela é livre. Só que, infelizmente, a gente tem visto nessa série sobre liberdade que há muitas amarras, muitas cadeias, muitas prisões, das quais nós estamos subjugados. Semana passada falamos sobre vícios, falei sobre 4 tipos de vícios. Vocês lembram sobre os 4 tipos de vícios? Vícios da carne, os vícios psicológicos, os vícios emocionais e sobre os vícios espirituais. Eu acho que chegou ao ponto de assustar um pouco a igreja, que hoje o pessoal não veio. Porque realmente foi muito forte. Porque realmente confrontou. Porque realmente, quando nós nos deparamos com a verdade, a gente tem a tendência de fazer o quê, gente? Se defender. Né? A gente se arma, a gente se protege, a gente tem a tendência natural do ser humano de justificar algo do qual muitas vezes, como o espelho, que a gente chega pertinho para ver no detalhe. A gente diz, nossa, e essa ruga aqui que eu não tinha visto? Mas eu não tinha percebido isso. Nossa, esse pé de galinha aqui. Olha, eu nem tinha visto essa mancha. E quando a gente se depara com a palavra de liberdade da parte do Senhor para as nossas vidas, é como a gente chega diante do espelho bem pertinho. Só que ou a gente assume a ruga e o pé de galinha, ou a gente nega. É ou não é assim, gente? Ou a gente reconhece, realmente a idade está batendo, né? Realmente, olha, eu preciso fazer alguma coisa. Ou eu simplesmente olho para aquilo e continuo como está. Por isso que eu disse no início que todos nós podemos ser livres, mas ser livre é uma condição de escolha. Ser livre é uma escolha pessoal. Ser livre é uma escolha que cada um pode ter, pode fazer, é uma decisão pessoal. Quando nós nos deparamos com a realidade ao qual nós estamos. E hoje eu quero trazer uma realidade de um fato, de algo que talvez todos nós que estamos aqui precisamos, em algum nível, em alguma área da nossa vida, ser livre. Quem quer saber? Nós precisamos nos livrar dos nossos medos. Nós precisamos ser livre dos nossos medos. Eu quero começar falando sobre esse medo. Medo é um estado, gente, emocional,
que vai surgindo em resposta à nossa consciência durante, uma situação ou um evento de perigo. E eu sempre falo para os meus filhos que existe o medo bom e o medo ruim. O que é o medo bom? O medo bom é aquele que impede você de se machucar, impede você de se prejudicar. Esse é o medo que até é bom. Mas e o medo ruim, o que é? É aquele que te impede de você conquistar. É aquele que te impede de você melhorar. É aquele que te impede de você avançar na sua vida. Só que a grande maioria de nós aqui entende tranquilamente o medo ruim, ou melhor, o medo bom. Porque sabe que se você ir lá num lugar, lá num bairro, naquele determinado beco, pode dar ruim, eu não vou. Né? Ah, eu não vou fazer aquilo, ou eu não vou me expor àquilo, por quê? Porque eu sei que posso ter um problema, não vou fazer. Opa, isso não é para mim. Alguém entraria aí numa jaula com o leão? Não? Medo, né? Medo bom, não entra mesmo. Vai ser devorado. Mas se quantos medos nós temos, quantas situações na vida nós temos, que são coisas que a gente nem entende por que a gente tem isso. E simplesmente, eu tenho medo. Quer ver um medo que aqui, muitos aqui, se eu falar agora assim, sobe aqui para dar uma palavrinha. O que vai acontecer? Vai fazer que nem o Chaves, né? Vai travar. Vai bloquear. Não vai sair a fala. Vai ficar apavorado. É um medo, é um bloqueio. E isso impede você, talvez, de desfrutar de algo. Vai que eu vejo que você tem talento e dom e boto para pregar. Bloqueou, não aproveitou, perdeu a oportunidade. Quantos medos assim nós temos na nossa vida? Quantas situações assim você já passou na sua vida? E que talvez hoje você não vive algo melhor na vida porque veio uma oportunidade e o medo te impediu de aproveitar. Vamos ver o que a palavra do Senhor fala para nós começarmos a meditar nela e trazer um pouco de luz e entendimento para que a gente possa hoje ser livre do medo. Quem quer ser livre do seu medo aí hoje? Amém? Então diga assim comigo: eu quero, eu vou, eu decido ser liberto dos meus medos. Por isso, eu abro meu coração, meu entendimento para a palavra do Senhor. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para... Quem já foi zoológico, quem já viu leão aí? Já viram? Dá medo? Sim ou não, gente? Quando ele abre aquela boca, aqueles dentinhos, né? Ou quando ele ruge. Sabia que um leão, no seu habitat natural, quando ele ruge, dá para ouvir ele num raio de 5 quilômetros? Você sabe por que o leão ruge? Para causar medo. Para dizer que ali é o meu território. Para causar medo, temor em todos aqueles que vão ouvir o seu rugido. A palavra de Deus diz, sede sóbrios, estejam atentos, sejam vigilantes. O diabo, que é o nosso adversário, diga, ele é meu adversário. Ele não é teu amigo, você não é cavalo dele, diga, eu não sou cavalo dele. Não dê garupa para o diabo. E as pessoas às vezes tratam o diabo como alguém que está ali,
Não, você não pode aceitar ele ali. Você não pode ele aceitar na sua garupa. Você não pode ser cavalo do diabo. E é o que ele quer. O nosso adversário, ele anda ao nosso o quê, gente? Derredor. Por que derredor? Porque os anjos de Deus, para quem crê no Senhor como Senhor e Salvador, os anjos do Senhor estão ao nosso redor. E o diabo, ele anda ao nosso derredor como um rugindo. Para quê? Causar medo. Para causar medo, para lhe causar pavor, para lhe causar terror. E o que acontece com alguém que sente medo, gente? O que acontece? Fica paralisado. Elas ficam limitadas na sua ação. As pessoas, quando têm medo, elas se afastam e elas fogem. Elas têm medo, elas não conseguem ficar próximo. Elas fogem da situação. Elas nem se apresentam, porque pode ser que não, eu não vou. Não vou. Elas também não conseguem desenvolver capacidades, porque o medo limita ela. O medo impede ela de agir, o medo impede ela de tomar decisão, o medo impede ela de participar de coisas. E ela não consegue desenvolver as capacidades que Deus deu para cada um. O medo também impede as pessoas de realizarem sonhos. Quantas pessoas aqui talvez têm sonho na vida, mas porque, puxa, mas se eu fizer, nossa, mas daí talvez se eu fizer isso, pode dar errado, não vou fazer. Medo. Quantas pessoas aqui talvez já quiseram viajar lá para o Nordeste, aquelas praias maravilhosas, mas e o avião? Eu não posso. O medo impede as pessoas de realizarem sonhos. O medo também impede você de aproveitar oportunidades na vida. Você trabalha num lugar e aí alguém vai e lhe diz, ou você recebe uma proposta de outro lugar, mas é você com medo. Medo, mas aqui eu tenho estabilidade. Eu não sei como é que é lá. Eu não vou. Não aproveita. Perde oportunidade. Quantas coisas você já perdeu na sua vida? Às vezes um churrasco com alguém que você gostaria de ter, mas por causa do medo. Às vezes visitar uma família, um amigo, mas por causa do medo. Às vezes fazer uma viagem, mas o medo. Às vezes talvez conquistar algo, comprar algo, mas o medo, eu vou ficar endividado, será que eu posso pagar? O medo. O medo, ele está em todas as áreas da nossa vida. O tempo todo tentando fazer com que eu e você sejamos limitados, porque o diabo, ele fica rugindo o tempo inteiro, limitando, aprisionando, tornando cada um de nós escravo. O diabo, ele vai, gente, agindo como um leão, para causar medo na nossa vida. Mas não é isso. E não foi para isso que o Senhor nos criou. Olha o que diz lá, 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Quem é escravo aqui? Então por que você tem medo? Por que você não aproveitou a oportunidade? Por que você não está realizando o sonho? Por que quando você tem algo para fazer você não faz? Porque você tem sido vencido e o vencedor tem escravizado a sua vida em muitas áreas. E é por isso que talvez hoje você está aqui, para ser livre dessas cadeias, em nome de Jesus, amém? Você quer ser livre disso? Recebe? O medo, gente, que escraviza é uma construção das trevas. O medo que vai escravizando
Cada um de nós é uma construção que o diabo vai realizando na nossa vida. E isso vem desde a infância. Quer ver um fato? E aí muita gente vai se identificar agora. A mãe tem medo de aranha. E aí a criança chega perto da aranha, porque a criança não sabe o que é aranha. Sabe sim ou não? Não ouvi. Sabe sim ou não? Não! A criança chega perto da barata. Sabe o que é barata? Ai, que nojo, pastor. Mas não chega perto. Medo. Aí a mãe tem medo. E aí o que ela faz? Não, sai daí. Como é que a criança faz? Ai. Ela transfere o seu medo para a criança. Quantos aqui carregam medos desde a infância, porque o pai e a mãe botou medo em você? Transferiu o medo. Transferiu as cadeias deles para vocês. Meu pai, último ano, antes dele falecer, descobri isso por acaso. Meu pai foi motorista de caminhão a vida inteira. Viajou o Brasil inteiro, às vezes ficava 60 dias. Ele não viu, acho que a maioria dos filhos nascer, porque estava viajando. E meu pai, quando ele se aposentou, ficou em casa, um dia conversando com ele me contou uma história de família. E ele disse que quando ele era criança, o pai dele, também motorista de caminhão, comprou um caminhão para viajar porque queria dar uma condição melhor para a família. E nessa compra do caminhão ele tinha um sócio. Ele continuou trabalhando na empresa que ele trabalhava e o sócio cuidava e trabalhava com o caminhão. Aconteceu que o sócio, então, enrolou ele, enfim, e ele ficou com uma dívida gigante. E a família passou fome, os filhos passaram fome, e assim foi. Meu pai cresceu ouvindo aquelas histórias, vendo aquela realidade, passando fome porque o pai dele tinha decidido empreender, ser alguém, um empresário, e ele viu que não deu certo. E o que ele ensinou aos filhos? Tem que trabalhar, tem que ser empregado. Um dia, eu e meu irmão, nós decidimos abrir um negócio, 2010. E até então, nunca tinha entendido a alta resistência da minha mãe e do meu pai para nós não abrirmos o negócio. E isso foi por volta de 2018, quando eu descobri isso, e ele me conta aquela história, e eu passei a entender tudo que tinha acontecido a vida inteira. Porque quando nós estávamos ali, sempre eles muito preocupados, como é que está faltando alguma coisa, como é que vocês estão? Porque a mentalidade, o padrão deles, o que eles viram, ensinou eles que ter negócio pode quebrar, pode passar fome. Eu não vou fazer isso, eu tenho medo. E sempre eles voltavam com a mesma história. Por que não volta a trabalhar lá onde tu trabalhava? Por que tu não volta a trabalhar lá naquela empresa que tu estava trabalhando? Não, não quero voltar. Não, não quero. Está difícil, mas eu vou continuar. E, incrivelmente, Deus trabalhou isso na minha família, que hoje eu e todos os meus irmãos, cada um tem o seu negócio. Rompeu isso, quebrou isso. Mas era um medo que foi construído desde a infância na vida dos meus pais e que estava querendo transferir para as nossas vidas. E o diabo, sabendo de tudo isso, ele vai rugindo, vai oprimindo, vai causando isso na nossa vida. Como é que o inimigo, gente, ele vai trabalhando para que a gente seja escravo pelo medo? Primeiro ponto, pelo pecado. Lá em Romanos 6:20, olha o que diz a palavra do Senhor. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. O diabo, ele abre a porta, ou melhor, nós abrimos a porta para o diabo, através do pecado. E o pecado dá legalidade para que ele possa implantar em nós, através dos seus rugidos, através das suas ideias, das suas ideologias, através dos seus conceitos que ele traz.
colocando em nós medo. Você não pode, você não consegue, você não vai ser nada. Medo. Medo de fazer isso, medo de fazer aquilo, medo de fazer aquilo outro. Medo de confrontar, medo de falar a verdade, medo da realidade. Medo. Mas medos, e se eu falar, eu perco. E se eu falar, o que vai acontecer? Não, mas eu... A pessoa nunca consegue fazer nem o que é certo, pelo medo que tem do resultado de fazer a coisa certa. Quantos aqui hoje assim? Sabe que tem que fazer e não faz, porque tem medo de que fazer, o que vai acontecer? Quero te dizer que ninguém perde em ser verdadeiro, ser justo e fazer o que é certo. Ninguém perde, porque Deus é pela verdade, é pela justiça, é pela coisa certa. Agora, quem é que quer fazer as coisas erradas e é pela mentira, é do diabo. E quando você faz isso, você reforça cada vez mais o seu medo, a sua resistência em fazer aquilo que Deus quer que você faça. Qual que é a segunda forma que o diabo trabalha em nós? A opressão. E a opressão tem vários níveis, mas eu quero falar de um deles que a Bíblia fala. Mateus 8, 28. Tendo ele chegado a outra margem, quem? Jesus chegou. A terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dele dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Muitas pessoas estão hoje opressas, oprimidas, por causa de espíritos malignos, e não conseguem vencer na vida. Por quê? Porque tem esses demônios hoje cavalgando nas suas costas, aprisionando a mente da pessoa, que às vezes a pessoa faz coisas que nem ela mesma sabe que faz, dominando até mesmo a pessoa de uma forma que às vezes ela faz um mal e nem ela mesma se reconhece por que está fazendo aquilo. E há vários níveis, gente. Há nível de possessão, dessa opressão, que ela controla a vida da pessoa por inteiro e ela não consegue nem mesmo ter controle do próprio corpo. Tamanho é o problema, tamanho é o medo que o diabo causou, a brecha aberta nessa vida, que ela não consegue vencer. Ela não, mas o nosso Senhor Jesus Cristo pode todas as coisas. Amém? E a terceira coisa que o diabo usa, a palavra fala de dardos inflamados. Está lá em Efésios 6, 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O diabo usa alguns demônios para ir chegar lá no pé do seu ouvido assim, se tu não vai conseguir. Mas ele não diz assim, tu não vai conseguir. Ele diz assim, eu não vou conseguir. Ele diz assim, eu não posso. Eu tenho medo. Isso não é para mim. É isso que os dardos inflamados do maligno vem fazendo, vem oprimindo e vem matando a sua vida acerca de tantas áreas, e que você ouve aquilo e deixa descer o coração, e aí o que acontece? Vai dando saída para a tua vida. Eu não consigo isso, eu não posso aquilo, eu tenho medo, eu tenho ansiedade, eu tenho angústia, eu tenho depressão, eu tenho. Primeiro eu não, depois eu tenho. Pode ver isso. Todo mundo que fica falando eu não, depois começa a dizer eu tenho. Primeiro ela vai se subjugando, ela vai se deprimindo, ela vai se diminuindo, ela por si só, ela vai baixando a sua autoestima,
ela vai se sentindo inferior aos demais e depois começa a vir os problemas. Ai, eu tenho depressão, eu tenho câncer, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Pode ver, pode ler isso nas pessoas que falam assim. Pare de dizer eu não. Pare de se sentir inferior. Pare de se sentir menor que os outros. Pare. Você não é pior do que ninguém. Deus te fez exatamente como Ele gostaria que você fosse. Não é o que você acha que é. Não, é o que Deus fez você para ser. E nós vamos falar disso. Existem tipos de medo que as pessoas elas são escravas. E quando isso aqui vai chegando a um determinado nível, vai se tornando algo que é conhecido como fobia. Quem já ouviu falar de fobia? Já? A minha mãe tinha algumas fobias. A minha mãe tinha. E tinha coisas que ela não, de forma alguma, ela conseguia fazer. Mas quando ela começou a se deparar com o Evangelho, quando ela começou a vir à igreja, quando ela começou a ouvir a palavra de Deus, quando ela começou a conhecer Jesus, incrivelmente isso sumiu. Isso desapareceu da vida dela. E hoje não acontece mais as fobias. Eu quero falar algumas fobias para que você olhe para dentro de você. Não é para você ficar olhando para o outro, tá? É para você olhar para dentro de você e você identificar se há algo em você. Medo de lugares abertos. Tem pessoas que não conseguem ficar em lugares abertos com públicos. Ela não consegue. Ela vai ser vista. Medo de agulha. Não consegue. Medo de insetos. Paralisa. Uma vez eu conheci uma pessoa que ela foi entrar numa loja para comprar roupa. E quando ela estava entrando na loja, dentro da loja tinha um gato. Ela paralisou. Ela travou. E ela congelou. E ela não conseguiu entrar na loja. Ela foi embora. Medo do gato. Tem gente que tem medo de sangue. Vê sangue, tem um troço. Não, sangue, desmaia, né? Não consegue. Tem gente que tem medo até de espelho. Como eu sou feio, como eu sou feia. Não vou olhar. Se acha o pior dos pior. Tem gente que tem medo de animais, como eu falei, medo da solidão, e aí sempre tem que estar grudado. Pode ser a pior pessoa para ela, mas ela tem que ter o rabicho. Você conhece alguém assim? Ela não pode ficar sozinha. Medo da solidão, medo de ficar só. Aí ela arruma alguém, mas pode ser qualquer um. Faz mal, é ruim para ela, tudo. Mas tem que estar grudado, tem que ter alguém. É dependente, porque não consegue ficar só. Medo da rejeição. Medo da rejeição. Quantas pessoas com problema de rejeição? Medo de dor. Não quer sentir dor, não pode sentir dor. Deus o livre, faz um escândalo. Medo de espaços fechados. Fobia, né? Espaço fechado. Não consegue ficar num lugar um pouco apertado. Não consegue elevador. Deus o livre. Medo de pessoas. Medo de pessoas. Medo de estar em público com pessoas. Medo de se relacionar com pessoas. A pessoa, ela tem um grupo muito seleto. E ela só se relaciona com aquelas. Tem medo. Tem medo de conversar, medo de abrir o coração. Por quê? Porque foi machucado. Foi machucada. Medo. Ninguém se aproxima. Ninguém chega perto. Ninguém. Ela cria uma barreira, ela cria um castelo em volta da vida. E não tem relacionamento com nada e com ninguém. Medo de voar, né? Medo de
de viajar, de voar de avião, medo de altura, não consegue. Então, gente, algumas dessas coisas que a gente vai criando. E incrível, né? Como pode um ter medo de andar de avião e o outro anda todo dia? Para pensar. Faz sentido isso? Sim ou não, gente? Não faz sentido algum, porque isso é psicológico, é emocional. E eu falava ainda essa semana que o ser humano, quando encontra Cristo, a palavra de Deus diz que ele nasce de novo, que ele é vivificado, amém? O que é vivificado no homem se nós somos corpo, alma e espírito? O espírito. O homem é vivificado, ele nasce de novo do espírito, mas a alma e o corpo, eles precisam passar por um processo de transformação. Só que o que acontece? Quando você é vivificado, você encontra com Cristo, o Espírito de Deus habita na nossa vida e ele começa a apontar, ele começa a dar sinais, ele começa a trazer a consciência, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, ele começa a dirigir a nossa vida, ele começa a mostrar o caminho. Só que a alma, como a gente já viu esses dias aqui, ela é como uma criança desmamada. E o corpo, por causa do desejo da carne e do pecado, que viveu há tanto tempo no pecado, precisa ser mortificado. A alma precisa ser mortificada. E isso vai acontecer quando nós temos entendimento. Essa liberdade que eu venho falando já aqui, hoje é a 6ª semana, nós precisamos entender que não é algo da carne que vai vir, não é algo da alma que vai vir, ela começa pelo Espírito, começa pelo novo nascimento, começa pelo entendimento, começa por ouvir o Espírito, começa pela lei da consciência. E quando a gente passa a entender isso, e a gente subjuga o nosso corpo, a nossa carne, por que o Senhor fala que nós precisamos jejuar muitas vezes? Para enfraquecer o desejo da carne e da alma, e fortalecer a vontade de Deus, o Espírito em nós, para que a gente possa fazer o que é certo, para que a gente possa vencer o medo, para que a gente possa vencer a corrupção da carne. E naturalmente, quando a gente faz isso, Deus nos abençoa de uma maneira sobrenatural, e a gente vai sendo livre. Quando você percebe, você vê que o medo foi embora, você não tem mais medo de fazer as coisas. Quando você percebe, você vê que você começa a ter resultados que antes não tinha. Por quê? Porque Deus, que é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, ele começa a nos abençoar, pois nós passamos a acessar nas regiões celestes de Cristo as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Mas para isso, nós precisamos aceitar que nós podemos ser livres. Você precisa olhar para dentro de você e ver o que é que eu tenho feito, o que é que eu tenho feito, o que é que eu tenho aceitado, o que é que eu tenho me colocado sob um jugo que não é meu, só porque tem alguém rugindo mais alto? Só porque tem alguém aí fora, que é o diabo, rugindo como um leão, mas não é leão? Não. Não. Você tem que dizer não para essas coisas. Você tem que rejeitar essas coisas da sua vida, para que você, de fato, não mais viva sob o medo. E eu quero mostrar para vocês através de um exemplo de Jesus, que está lá em Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 11. Jesus, gente, ele foi provado. E ele venceu tanto o medo quanto também o diabo. E aqui demonstra muito claramente isso. Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha só, Deus permitiu que ele fosse tentado pelo diabo. Agora eu pergunto, se Deus permitiu, Deus levou Jesus lá, não vai levar nós?
Nada é por acaso, tudo tem propósito. Talvez o teu momento de provação, de desafio, é porque Deus está permitindo para que aconteça algo como aconteceu com Jesus. E daí o que aconteceu ali com Jesus? E ele foi para o deserto. E enquanto a tentação não vinha, ele se preparava. O que ele fazia? Ele jejuava. Ele estava buscando o Senhor. Ele estava se fortalecendo. Ele estava se abastecendo. Ele estava buscando direcionamento. Ele estava se ajustando, se fortalecendo em Deus. E aí passou 40 dias nessa preparação, nesse momento no deserto, e aí ele teve o quê? Não é que às vezes acontece com a gente está lá, a gente está se preparando, daqui a pouco alguma coisa, está faltando. Mas está estranho, está faltando alguma coisa. E aí quando parece que está faltando alguma coisa, quando alguma coisa está estranho, o que acontece? Então o tentador aproximou. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em... O diabo não vai te tentar naquilo que tu não está querendo, naquilo que tu quer, naquilo que tu precisa, naquilo que tu está naquele momento desejando. E aí, o que acontece? Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de... Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui, meus queridos. Como é que Jesus sabia que estava escrito? Será que ele leu? Eu pergunto, você lê? Você sabe o que está escrito? Você sabe responder quando você for questionado? Quando você for provocado? Quando a tentação vir? Você sabe o que dizer? Você sabe como se portar? Você sabe como proceder? Está aqui um grande ensino de Jesus para nós. As coisas vêm no momento que a gente está sendo provado, que Deus quer nos aprovar. E quando vem, a gente às vezes não sabe o que fazer. Eu fico com medo. E aí eu fujo. Vou fugir. Não, isso não é para mim. Não, eu não quero. Não, eu não vou fazer. Não, não, não. É ou não é assim, gente? E aí, o que aconteceu? Então o diabo levou ele à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E aí fez outra proposta. Se tu é filho de Deus, atira-te abaixo. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. De novo ele responde sobre o que está escrito. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Olha só, o diabo conhece a palavra, gente. Até com a palavra vão te tentar. Pergunto, quem conhece a palavra de Deus hoje aqui? Quem conhece a palavra de Deus? Será que você não está tentando os irmãos? Ou os irmãos não estão te tentando? Sendo usado pelo maligno? Já parou para pensar? Mas diz isso. Mas também diz isso. Porque tem gente que para justificar o que quer fazer, usa a palavra de Deus para subjugar os outros. E isso não é de Deus. Amém? Que mais? Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E aí? E disse, tudo isto te darei, se você prostrado me adorar. Então, Jesus ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a Ele darás culto. E o 11,
Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Jesus já se encheu o saco daquele negócio. Rapaz, o negócio é o seguinte, tu não pode aqui, sai. Você tem que ter esse discernimento, você tem que ter esse entendimento, você tem que ter esse conhecimento, porque quando você detém isso sobre a sua vida, você é um cristão, você vai chegar uma vez assim, sai agora, e ele vai sair. Acabou esse tempo, e vai acabar. Chega, e vai terminar. Mas se você não tem isso, você não tem esse discernimento, você não tem esse conhecimento, e você está vivendo sob um jugo, que não é seu, mas que o diabo tem colocado, e você tem ficado com medo de agir e reagir, você não vai conseguir vencer. Você vai continuar ainda no deserto por mais um tempo. Amém? Mas não é, de novo, o que o Senhor quer para nós. Eu quero falar aqui, rapidamente, sobre como nós vamos vencer o medo e o inimigo. E a primeira coisa é buscar a consagração. O que Jesus fez ali? Ele se separou. Ele foi para um lugar para se consagrar, para buscar o Senhor, para se preparar para aquilo que ele teria que fazer. A consagração, a santificação, a purificação é o que Deus ele quer para cada um de nós, meus amados. Só que se a gente não estiver preparado para o dia, para aquele momento, para aquela oportunidade, a gente não vai conseguir vencer. Quer ver? Quantos aqui talvez já perderam uma excelente oportunidade de emprego? Por quê? Porque não estava preparado. Não tinha se preparado. Ah, não precisa. Ah, estudar é chato. Ah, mas tem que fazer aquilo. Ah, mas são muitas horas. Ah, mas... sempre justificando. E aí quando vem a oportunidade, você olha ali e fica... minha vida... é um fardo mesmo. Mas não se preparou. Olha o que diz lá Mateus 4:2, que a gente acabou de ler ali. O que Jesus fez? Mateus 4:2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Jesus, ele se separou, ele se consagrou. Ele foi buscar o Senhor. Ele teve o seu momento. Porque ele sabia que um dia ia chegar, que ele iria precisar daquela preparação. E é por isso que muitas vezes a gente não consegue vencer o inimigo. E como ele vem rugindo sobre a nossa vida, a gente começa a ficar com medo de tudo. A gente começa a ficar com medo das coisas. A gente até diz que crê em Deus, a gente até diz que crê que Deus pode me abençoar, não, Deus vai curar, Deus vai fazer a obra, mas é muito mais pensamento positivo do que fé e ação. Pensamento positivo não muda nada, fé muda e ação também. Só que hoje, infelizmente, os crentes estão muito mais pensando na lei da atração, que não precisa fazer nada, só deitado, olhado para o teto, botar uma nota no teto e ficar olhando para ela, vai vir, vai vir, porque é isso que diz a lei da atração. Pensamento positivo. A fé, Tiago falou, que sem obras ela é Deus, pela sua lei, um princípio imutável, imortal, é que quem planta, colhe. Vai sim, vai dar nada. Você pode não concordar, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas você vai ter o resultado daquilo que você faz, daquilo que você planta. Amém? Eu sei que isso é contra o senso comum que eu estou falando, gente. Eu sinto aqui no meu espírito, assim,
a murmuração no coração. Eu sei que isso é contra o senso comum, do que você vê na internet, do que os gurus da internet falam. Eu sei que isso é contra o senso comum, mas tu acha que eu estou preocupado? Eu fico com o que está na palavra, porque eu sei que dela eu vivo. Eu sei que dela vem o resultado. Eu sei que dela, quando eu planto, eu colho. Agora você pode escolher o bem ou o mal. Você pode escolher a bênção ou a maldição, como diz lá em Deuteronômio. Ou eu creio, como diz as Escrituras, e a minha vida vai fluir um rio de água viva. Ou você pode crer no que o senso comum diz, e aí vai fluir o que quiser, ou outras coisas, não sei o que, da tua vida. Amém? Eu falo isso com muito amor pela sua vida, porque eu quero ver o teu bem, não o teu mal. Só que hoje, a mentalidade, a filosofia do mundo, o que a gente vem absorvendo do mundo, é tão forte essa cultura, de que a gente vai se desviando dentro da igreja das coisas simples da palavra de Deus, para ficar com as coisas fáceis do mundo. Eu quero falar uma coisa para vocês. As coisas que o mundo diz que é comum, não é normal no reino de Deus. E se você quer ir para o céu, você vai ir para o reino de Deus. E se você não concorda hoje porque você acha que isso não é normal, porque o comum é outra coisa, pode saber, para o reino de Deus é que tu não vai. Amém? Você recebe essa palavra? E de novo, eu falo porque eu te amo. E não sei para quem é, mas é para você salvar a tua vida. Amém? João 17:19, olha o que diz. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. A santificação vem pela verdade, não pelo senso comum, não pela axiologia, não pelo que as pessoas falam, não pelo que os gurus falam, não pelo carnaval que está chegando. Quem vai pular carnaval aí? Amém? Não? Ah, vai que pega a pegadinha, né? É, mas vai, às vezes, para a praia, final de semana, tá com o cunhado, os parentes, churrasquinho, né? Tá ali, ó, né? A verdinha, a latinha, a Bud. Ai, vamos lá para a beira da praia. Vamos? Aí vem as ondinhas. Sete, né? Misericórdia. Mas eu não estou pulando o carnaval. Não tá, não. Aí tá pulando outras coisas. Tá pulando pro diabo. É ou não é assim? Vocês acham que eu estou falando que eu não vivi? Vocês acham que eu estou inventando coisa aqui? Tu acha que eu não já fiz isso e não vi isso? É assim mesmo, gente. Agora a pergunta é, com quem tu está escorado? Com quem tu está andando? Quem são teus amigos? Quem são teus brother? Tuas sisters? Né, teacher? Quem são? Para onde tu vai? O que tu faz? Como? Gente, tudo é isso. Aí o que é? Abriu a brecha. Veio a opressão. Começa a ser perturbado. Aí começa, eu não. Depois eu tenho e eu tenho. É simples assim. Mas tu pode ficar com o senso comum ou tu pode ficar com a palavra de Deus, que a verdade santifica. Primeira coisa é buscar a santificação, a consagração para vencer o medo e o diabo. O que é a segunda coisa que a gente tem que fazer então? Saiba quem você é em Deus. Você sabe quem você é em Deus? Então vou falar para você se você não sabe. A primeira palavra, Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de...
Aleluia, você é filho de Deus? Se você é guiado pelo Espírito de Deus, você é um filho de Deus. Você tem que saber que você é filho, e filho é herdeiro, filho tem bênção, filho anda com o pai, filho está com o pai, filho tem condição do pai, filho tem acesso das coisas do pai, filho é filho, não é bastardo. Amém? Você é filho. Oi. Você é filho de Deus? Então desfrute das coisas de ser filho de Deus. Não viva sob medo. Não viva opresso. Não viva assim. Viva como filho. Liberto. Para com esse negócio. O que é a segunda coisa que a gente é em Deus? João 14:15. Olha que fantástico. Se me amais, guardareis... Não. 1 João 4,15, foi muito rápido. 1 João 4,15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Você quer Deus sobre a sua vida? Então, o que você está fazendo? Está confessando? Está declarando? Porque se você é filho de Deus e o próprio Deus habita em você, eu pergunto, Deus tem medo? Por que você tem? Se Ele habita em você, se o Espírito de Deus está sobre a sua vida, e tudo pode aquele que nele crê. Por quê? Por que está vivendo assim? Para com isso. Viva o que Deus tem para a tua vida, saiba quem tu é. E sabe por que a gente não vive? Sabe por que a gente não sabe quem a gente é? Porque a gente não conhece as Escrituras. E por não conhecer as Escrituras, a gente não declara quem nós somos em Cristo. Sabe que foi a diferença de Neemias, um simples homem, copeiro do rei, foi o maior pedreiro, mestre de obra da Bíblia, que reconstruiu todo o povo de Jerusalém, porque ele conhecia as Escrituras. Ele fez uma oração e disse assim: ó meu Deus, perdoa os meus pecados de toda a nação, porque a tua palavra diz que se quando os filhos do Senhor se arrependerem, o Senhor virá dos céus e vai restaurar. Porque ele conhecia a verdade. E quando eu conheço a verdade, quando eu sei quem é meu Deus e quem eu não sei quem eu sou no meu Deus, eu declaro, Ele ouve, Ele responde, as coisas acontecem. Você não vive sob medo. Você não vive mais com medo. Você aproveita as oportunidades que Deus te dá. Amém? E para finalizar essa segunda parte, 1 Pedro 2,9, aqui mata todos, aqui é maravilhoso. Tome isso para você, leia isso, em oração declare isso. Vocês são uma raça eleita. Nós somos uma raça eleita, um sacerdócio real, somos sacerdotes, uma nação chamada santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim do que? Proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Olha quem você é. E aí você diz assim: ai, eu sou trevas. Ai, eu não posso. Ai. Para com ai. Quem você é? Anime esse rosto aí, vai. Anime esse rosto aí. Isso é para te alegrar, não é para te entristecer. Isso não é para te oprimir, isso é para te deixar alegre, é para te deixar feliz. É para você começar a olhar para onde você vai andar agora. Amém? Amém? Alegra esse coração, meu querido, porque o coração alegra, formoseia o... Aleluia! Terceira coisa para vencer o medo do diabo. Josué 1, do 5 ao 9. Olha o que o Senhor falou para Josué. Ninguém te poderá resistir. Glória! Você recebe isso, querido? Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com o meu servo Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. E aí? Se o quê? Vamos de novo?
forte e corajoso. É isso que Deus quer que nós sejamos. Seja forte e seja corajoso, não medroso. Corajoso. Ter coragem não quer dizer que você não vai sentir frio na barriga, que você não vai pensar talvez duas vezes. Você vai fazer, mesmo com aquele frio na barriga, mesmo talvez pensando, você vai fazer, porque você é forte e corajoso. Porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento eu prometi dar a seus pais. Deus falando para ele. Pode continuar. Tão somente, repete, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés, ele te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que você ande. Até o 9. Não cesses, não pare de declarar, de falar da palavra de Deus. Antes, medita, leia, reflete, dia e noite, para que você tenha cuidado, você tenha atenção de fazer segundo tudo quanto a palavra de Deus diz, não o senso comum, não para agradar os outros, o que a palavra de Deus diz. Então, o que vai acontecer? Farás prosperar o teu caminho e você vai ser bem-sucedido. É a palavra que todo mundo quer ouvir, né? Quem quer prosperar? Quem quer ser bem-sucedido? Aleluia! Está na palavra, mas meu filho, tu tem que fazer as coisas que vêm antes. Só tem direito quem cumpre os seus... E o resto? Só tem direito quem cumpre os seus deveres. Eu aprendi isso lá na matéria de moral e cívica. Tinha no meu tempo. Isso aí, Walter, boa. Hoje não existe mais. Não existe mais. Hoje não querem ensinar mais moral. Nem o que é ser um cidadão. Porque, né? Vocês sabem, tem coisa que a gente não pode falar aqui, porque depois vai para o YouTube. Amém? E 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso? Não tenha medo. E nem não saia correndo. Porque o Senhor, o teu Deus, ele é contigo por onde quer que você andares. Creia, só creia. Confie e faça o que o Senhor te diz. E o resto, meus queridos, ele vai estar contigo. Eu tenho repetido culto após culto, quando nós fazemos as coisas que pertencem a nós, os nossos deveres, as coisas naturais, de uma maneira sobrenatural, Deus age e vai abençoando, abrindo portas e prosperando e tornando seu povo bem-sucedido. Mas você e eu temos que fazer aquilo que a palavra da verdade diz. Porque quem crê, como diz as Escrituras, do seu interior vão fluir rios de águas vivas. Amém? Então tenha coragem, e se você tiver coragem, você vai vencer o medo e o inimigo. E a última coisa, quarta coisa, você precisa aprender a usar a autoridade que você recebeu do Senhor Jesus, que está lá em Lucas, capítulo 10, no versículo 19. Eis aí vos dei autoridade, poder. Vocês têm autoridade. Para quê? Para pisar serpentes e escorpiões. Para acabar com essas coisas malignas da nossa vida. Para repreender, para matar essas coisas. E sobre todo o poder do inimigo. E nada é medo do diabo. Nada. A Bíblia diz ali, ó, e sobre todo o poder do... O inimigo tem poder? Tem, está dizendo ali.
mas ele disse que nos deu autoridade sobre o poder dele. Você tem mais autoridade, você tem mais poder no nome de Jesus que o próprio diabo. E por que você, quando ele ruge, você fica com medo? Use a autoridade que Jesus te deu. Nessa ocasião, Jesus falou para 70, vão e façam missão. E eles foram. E Jesus fala aqui um pouquinho antes assim, ó, eu via o diabo caindo do céu. E aí, ó, eu dou autoridade para vocês fazerem essas coisas. Mas não fica feliz, viu? Pode botar o verso 20. Não obstante, não se alegrem. Não porque os espíritos, eles se submetem a vocês. E sim, porque o vosso nome está escrito nos céus. A autoridade que o Senhor te deu é para vencer o maligno que ele vem contra a sua vida. Não é para a gente ficar se alegrando, dizendo, porque eu fiz, porque aconteci. Não, querido, não é para isso. Mas se alegre porque o Senhor escreveu o teu nome no céu, te deu autoridade, e você não é mais subjugado pelo inimigo para fazer as coisas do mal. Amém? E para nós encerrar, coloca para nós ali, João 14, 26 e 27. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. Paz. Preste muita atenção. Deixo-vos a paz. Quem tem medo não tem paz. A minha paz, Jesus dizendo, a minha paz eu estou dando. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe, não se preocupe, não fiquem ansiosos com o seu coração. E também não tenham medo. Não tenham medo. Amém? O Espírito do Senhor, a palavra diz, está sobre mim e sobre você. Sobre aquele que crê, sobre aquele que confessa Jesus, sobre aquele que anda no Senhor. O Espírito do próprio Deus está sobre mim e você. A autoridade está sobre você. E você não precisa mais ficar vivendo com medo. Você não precisa mais negar os seus sonhos. Você não precisa mais interromper as realizações. Você não precisa mais perder a oportunidade na vida. Você não precisa mais se limitar às coisas que o diabo muitas vezes tem subjugado sobre a sua vida, fazendo com que você tenha medo de tudo e de todos. Não. Você tem que parar de dizer eu não. É o que o diabo tem implantado no seu coração, para que você não conquiste, não seja quem Deus, de fato e de verdade, tem como propósito para que você seja. Mas você precisa olhar para dentro de si. O teu espírito, ele já foi vivificado. Você agora tem que mudar e transformar e vivificar a tua alma e o teu corpo. E isso começa se consagrando, se separando, buscando ao Senhor para vencer todos esses medos na sua vida. Amém? Vamos orar?